Lição 9. Josué, a herança das tribos. Versículo-chave. Efésios 1:13. Abre aspas. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Fecha aspas. Alvo da lição. Ao estudar essa lição, você terá condições de compreender o significado e importância da herança de Deus aos seus filhos. O aluno será capaz de compreender a real importância da herança divina oferecida aos filhos, alegrar-se profundamente por pertencer ao grupo de herdeiros das maravilhas do Senhor. O aluno será capaz de adotar postura de herdeiro das bênçãos divinas e portador das diferenças comportamentais que essa herança exige. O aluno será capaz de propagar a maravilhosa bênção capaz de tornar as pessoas herdeiras das dádivas divinas. No mundo antigo, as leis de herança eram parte fundamental da vida. Basicamente, tudo girava em torno da posse das terras da família. Em Israel, a terra de Canaã foi prometida a Abraão como herança, mesmo antes de ele ter filho ou terra, simplesmente pela graça de Deus. Na época, quem não tivesse filho podia legar tudo ao servo mais importante da casa. Por isso, o patriarca respondeu ao Senhor, abre aspas, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Fecha aspas. Gênesis 15, 2-3. Deus usou a questão da herança para ilustrar grandes realidades espirituais. Consideremos como foi regulamentada a herança das tribos de Israel. Vejamos também a importância do, abre aspas, filho a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Fecha aspas. Hebreus 1:2. E o que significa a, abre aspas, herança dos santos na luz, fecha aspas, Colossenses 1:2. Por último, pensemos no que sugere a declaração de Paulo, abre aspas, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, fecha aspas, Romanos 8:16. A distribuição entre as tribos. Mesmo antes de entrarem em Canaã, terras foram designadas às tribos ao oriente do Jordão. As tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés pediram e receberam terras férteis ali. Números 38:14-15. Depois Josué recebeu a incumbência de repartir as terras do lado ocidental do Jordão entre as 9,5 tribos restantes. Josué e o sacerdote Eliezer trabalharam juntos nesse serviço. O Senhor já tinha dado a Moisés as normas que haviam de ser observadas na distribuição. Antigamente em Israel, o sorteio era uma maneira de conhecer a vontade de Deus. Abre aspas, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua decisão. Fecha aspas. Provérbios 16:33. Casos especiais. 1. Caleb recebe Hebron como recompensa pela sua fidelidade quando fez reconhecimento da terra como espia. Abre aspas. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desposar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb Hebron em herança. Fecha aspas. Josué 14:12-13. Segundo caso especial. Os descendentes de José receberam Siquém como legado de Jacó ao filho fiel. De fato, as duas tribos, Efraim e Manassés, herdaram em igualdade com as demais. Assim, o direito de primogênito que Ruben perdeu pelo seu pecado foi transferido para José. Como se fosse primogênito, herdou porção dobrada. Terceiro caso especial. A tribo de Levi não recebeu herança. Ela passou a ter cidades e as pastagens ao redor, em todo o território de Israel, pois havia de servir como sacerdote ao povo todo. Abre aspas. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Fecha aspas.
Números 18, 20. Assim, a herança dessa tribo era o próprio Senhor. Quarto caso especial. Zelofeade teve filhas, mas nenhum filho. Assim, sua herança passaria às filhas. E se elas se casassem com homens de outra tribo? Veja em Números 36, 6 ao 9. História de Israel para hoje. Hoje em dia, é muito comum observar brigas entre famílias quando o assunto é divisão da herança. Assim como foi com o povo, é importante saber qual parte da herança é por direito nossa. Não permita conflitos familiares por causa do egoísmo material. A conquista da herança. Os povos que estavam em Canaã já eram condenados, mas Deus só cumpriu o juízo sobre eles quando Israel ali entrou. Não agiu antes, abre aspas, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia, fecha aspas. Gênesis 15, 16. E para evitar que as feras do campo proliferassem, abre aspas, mas o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Fecha aspas. Deuteronômio 7, 22. Cada tribo tinha que lutar para tomar posse da herança. Quem já estava em posse da sua parte devia ajudar os demais na luta. As 2,5 tribos que receberam terras ao oriente do rio Jordão receberam ordem para entrar em Canaã à frente dos demais, para com eles lutarem pela posse da terra. A tribo de Judá e a de Simeão uniram as forças para o combate. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. Essa herança foi dada pela graça de Deus, não pelos méritos dos israelitas. Abre aspas. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Fecha aspas. Deuteronômio 7, 7 ao 8. História de Israel para hoje. Israel, como herdeiro da terra por direito adquirido pela promessa de Deus, recebeu sua herança pela ação do próprio Senhor, que nunca deixa de cumprir o prometido. Agora pense um pouco na promessa de Cristo para a igreja, abre parênteses, seu retorno, fecha parênteses. Você crê que ela vai se cumprir? A nossa herança. Um dos grandes temas do Novo Testamento. Como a herança das tribos de Israel, a nossa herança surgiu da graça de Deus. É maior e melhor que a herança da terra de Israel. Abre aspas. Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Fecha aspas. Hebreus 9, 15. A nossa herança é justiça e a própria salvação. Abre aspas. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Fecha aspas. Hebreus 11, 7. É comunhão eterna com Deus e todos os salvos. A nossa herança é imperecível. Abre aspas. Bendito Deus que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Fecha aspas. 1 Pedro 1, 3 ao 5. A nossa herança vale para todos, judeu e não judeu. Diz Paulo. Abre aspas. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, fecha aspas. Efésios 3, do 4 ao 6. A nossa herança é concedida por Cristo. Lemos dos justos, abre aspas. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Fecha aspas. Mateus 25, 34 ao 36. É importante entendermos a herança que Deus tem para nós, diz o apóstolo, abre aspas, lembrando-me de vós nas minhas orações, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Fecha aspas.
Efésios 1, 16 ao 18. Cristo, herdeiro por excelência. Abre aspas. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Fecha aspas. Hebreus 1, do 1 ao 2 e Mateus 21, 38. Nós, co-herdeiros com Cristo, abre aspas, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Fecha aspas. Romanos 8, 16 ao 17. Abre aspas. Porque vós sois filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Fecha aspas. Gálatas 4, 6, 7. Em Efésios 1, 18, Paulo dá graças a Deus pelos crentes de Éfeso e ora para que Deus conceda espírito de sabedoria a fim de que, iluminado o coração deles, entendam qual a riqueza da herança dos salvos em Cristo. História de Israel para hoje. Como herdeiro do Senhor, precisamos valorizar as coisas certas. Veja o que disse o apóstolo Paulo. Abre aspas. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Fecha aspas. Filipenses 3, do 8 ao 10. Conclusão. Abre aspas. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Fecha aspas. 1 Coríntios 3, do 21 ao 23. Fim.